Podemos começar, Patrick. Obrigado. Só um minutinho, eu queria dar um aviso antes, pessoal. Bom dia a todos, ao Clóvis e à Ana Paula. Que hoje, depois da aula da Natália, lá para as 16 horas, nós vamos fazer uma avaliação do curso. Tá? Então, a gente pede aí, depois que fiquem mais 15 minutos. Ok? Aproveitando. Beleza. Tá ok? Ou seja, depois eu vou dar esse informe no meio da aula, Patrick, quando tiver um pouco mais de gente. Mas tá, fica à vontade aí, pode fazer as devidas apresentações. Muito Tá obrigado. bom, amigo. Obrigado. Bom, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Agradeço aí a quem pontualmente entrou aqui na sala. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque parece que o meu microfone não está muito bem configurado. Pois bem, a gente começa hoje o último dia dessa jornada nacional de formação em homenagem, que tem um nome em homenagem ao companheiro Clóvis Castro. Eu sou o Patrick Araújo, sou militante do PT, atualmente integro o Diretório Nacional do Partido, desde o 7º Congresso, que ocorreu no final do ano de 2019. Bom, ao longo de toda essa semana, a gente realizou aulas da nossa jornada e hoje nós temos o último dia de atividades. O conteúdo do dia de hoje é o PT. E o tema é PT, passado, presente e futuro, no plural. A gente fez uma divisão de trabalho que é o seguinte: esse mesmo tema vai ser trabalhado ao longo do dia de hoje, tanto por mim, como pela companheira Natália Sena. A Natália, que é integrante da Executiva Nacional do Partido. Eu vou estar com vocês agora pela manhã, entre as 9 e o meio-dia, e a Natália à tarde, às 14 horas. E pelo que a gente combinou, me cabe aqui falar principalmente do passado, ou seja, do período histórico que compreende da fundação do partido até os governos da presidenta Dilma Rousseff. Por quê? Porque na nossa avaliação, os fatos que se desdobram desde o golpe de 2016 até hoje compreendem o nosso presente. E é sobre esse período presente que Natália vai tratar, bem como sobre aquilo que a gente vislumbra de possibilidades para o futuro. Então, essa vai ser a estrutura da divisão de trabalho para o dia de hoje. Por bem, o que é que a gente vai tratar especificamente agora pela manhã? Principalmente da história do PT, de 1980 até 2015, o comecinho do ano de 2016. E o método adotado aqui é o seguinte: primeiro, eu vou fazer uma fala inicial, que vai ter, espero, algo em torno de 1h30, mas no máximo 2 horas. Segundo, a gente abre na hora final para perguntas, questões, para quem estiver presente aqui dentro da sala Zoom. E, por fim, a gente faz um breve encerramento, onde eu vou reapresentar uma síntese, um resumo do que foi tratado, e também voltar a explicar um pouco como vai ser a metodologia ao longo da tarde. Só peço que todo mundo, se puder, né, mantenha o microfone fechado, mas, se possível, a câmera aberta, né, quando for possível, para a gente poder se ver, mas sem nenhuma obrigatoriedade. Pois bem, me reapresentando antes de começar, eu sou Patrick, sou militante do PT desde 2007, sou de Pernambuco, atualmente integro a direção nacional do PT e também da tendência petista Articulação de Esquerda. Atualmente tenho estudos no campo tanto do direito quanto da educação. E, dito isso, a gente começa, como eu mencionei, tratando do período histórico do surgimento do PT. Agora, veja, para falar da história do PT, é fundamental falar um pouco de qual era o contexto que se encontrava o Brasil, a América Latina e o mundo. E por isso, portanto, a gente tem que dar alguns passos atrás para explicar o contexto político, social e econômico, né, que é anterior ao ano e o período que efetivamente o PT
é criado. Quais são, portanto, as circunstâncias históricas? Nós temos sempre falado, quando eu falo nós, eu falo as formulações que a gente tem produzido ao longo do último período, que houve um ciclo que se iniciou nos anos 30 e que foi até o final dos anos 70, até o começo dos anos 80. Foi um ciclo de industrialização e de um desenvolvimento conservador. E como que isso é caracterizado? Bom, o primeiro dado importante é a população do país. Nos anos 30 do século XX, o Brasil tinha uma população de 41 milhões de habitantes. E a Oi, Patrick. maioria... Patrick, bom dia, Patrick. Patrick, a tua fala não está nítida. Eu acho que alguma coisa está cortando no microfone. Não dá para te ouvir bem. O eterno... Pois A é. voz, sim, o som, sim. Mas a clareza da tua voz não está saindo legal. Acho que tem alguma coisa cortando. Não, é o meu microfone que está com uma configuração que não é a ideal. Eu, inclusive, estou tentando falar um pouco mais pausadamente, mais alto, por conta disso. Mas se estiver impossível de me entender, eu posso sair do computador e entrar pelo meu telefone. Tá, tudo bem. Está Tá impossível de legal. entender? Não, estou entendendo. Mas não está saindo clara a tua voz. É isso que eu quero dizer. A gente corta, a gente não entende muito. Por exemplo, numa frase, não dá para. Você tem que ficar costurando aqui para poder você compreender a Não, frase. tudo bem. Então, se não está dando, eu já vou fazer a transição agora mesmo. É só um minuto. Veja se há alguma coisa no som. Pode ser que seja aí no microfone. Mas está legal. Obrigada, Patrick. Nada? Agora? Oi? Vocês me entendem melhor agora? Melhorou, Patrick. Melhorou sim. Para mim, melhorou. Não sei se o pessoal está. Ah, perfeito. Peço perdão, pessoal. Me informado no começo que estava com dificuldade. Eu vou retomar, então, o início do raciocínio. Para falar do PT, da história do nosso partido, é preciso falar sobre o contexto histórico em que ele surge, portanto, dar alguns passos atrás. E esses passos atrás nos levam principalmente aos anos 30 do século passado. Porque, na nossa opinião, nossa interpretação dos fatos, entre 1930 até 1970, final da década de 70, o Brasil viveu um período que foi um ciclo de industrialização e um ciclo de desenvolvimento conservador. E a gente tem que precisar dos elementos desse ciclo. E um dado que contribui para esse entendimento é, por exemplo, a mudança demográfica que o país viveu. Nos anos 30, o Brasil tinha uma população de cerca de 41 milhões de pessoas, em que a maioria, entre 70% a 80%, viviam na zona rural do país. E isso vai mudando drasticamente ao longo dos anos 40, 50 e 60. Em especial nos anos 70 e 80. Nos anos 60, que é os dados disponíveis, pelo menos, por exemplo, no IBGE, o país já tinha cerca de 70 milhões de pessoas. E chegou nos anos 80 com 119 milhões de pessoas. Ou seja, em cerca de 50 anos, o país triplicou a sua quantidade de habitantes. Mas não foi só isso. Também houve uma modificação do perfil socioeconômico da população brasileira. E nos anos 30, o Brasil tinha uma população hegemonicamente agrária,
ao longo desse período, o país passa a ter uma população hegemonicamente urbana. Nos anos 30, entre 70% e 80% da população vivia no campo. Entre os anos 70 e 80, mais de 65%, já transitando para 70% da população vivia nas cidades. Bom, isso tem um impacto significativo no modelo de desenvolvimento do país. Na verdade, essa transição também é resultado do modelo de desenvolvimento adotado pelos governos a partir dos anos 30. O governo Vargas, que foi responsável por um processo de industrialização significativo do país, mas também os governos que o sucederam. A partir da criação de grandes empresas públicas, como do ramo da mineração, entre outros, mas também o processo de urbanização das cidades. Tudo isso contribuiu, e é um processo muito dialético, né? Porque o modelo de desenvolvimento tem como pressuposto a mecanização do campo, que tira o agricultor e o camponês e os empurra para as cidades, o processo de êxodo rural, e o processo de urbanização descontrolada das cidades, que faz com que o pequeno e o camponês ou o pequeno proprietário rural venda ou abandone as suas terras para vir para as cidades e não ter propriedade. Ou seja, a transformação do Brasil de forma muito abrupta, muito rápida e acelerada, de um imenso contingente populacional de agricultores, em alguns casos de pequenos proprietários, mas também de meeiros, por exemplo, para a transformação em mão de obra assalariada da nascente indústria brasileira. Uma indústria que, nos anos, por exemplo, da ditadura militar, se concentrou na região sudeste do país. E é uma indústria que não é uma indústria, digamos, de criação. Por exemplo, a indústria automobilística do país. É uma indústria de montagem. O Brasil, pelo modelo de submissão adotado pelos governos da ditadura, inclusive alguns anteriores, não tinha uma indústria nacional de produção de bens autônoma de grande porte. O país se industrializou, por exemplo, no campo automobilístico, com indústrias de montagem, né? Fabricação de peças e montagem de produtos, no caso automóveis, estrangeiros. E esse modelo, eu pego de exemplo, é demonstrar o caráter dependente da indústria e também o modelo de caráter dependente de desenvolvimento adotado no país entre os anos 30 e os anos 70/80. Esse foi o período de uma certa maturação desse modelo. E esse modelo, que tem essa característica de dependência muito significativa, ele sofre um impacto brutal nos anos 70 em um dos ciclos de crise do capitalismo. Como a gente sabe, houve uma grande crise do capitalismo no final dos anos 20 e houve uma segunda grande crise do capitalismo nos anos 70, em particular uma crise internacional do petróleo. E isso afetou diretamente a economia brasileira. Uma economia, como eu mencionei, dependente, que vivia um processo de desenvolvimento, mas desenvolvimento conservador. Conservador por quê? Porque era feito nos marcos naquele período de uma ditadura que cerceava brutalmente as liberdades da uma brutal concentração de renda. Uma concentração de renda que, ao longo desse período, fez com que, por exemplo, aqueles que nos anos 10, 20, que era o baronato de café, ou que acumularam riquezas a partir do regime de escravidão do século anterior, tudo isso, uma parte desse capital acumulado fosse investido nessa industrialização forçada e pesada desses anos, e que chegava nos anos 70 e se deparava com uma crise que afetava uma coisa que é elementar,
que é a taxa de lucro que era obtida pelo capitalismo aqui no Brasil. Pois bem, o impacto da crise econômica tem um impacto na política. E esse impacto na política impacta, portanto, o modelo daquele momento, que era o modelo dos anos 60, 70 e 80 de ditadura. E esse impacto da crise econômica na política aqui do Brasil acontece num período em que a ditadura apresentava um dado econômico expressivo, de crescimento expressivo, porque o modelo de desenvolvimento adotado na economia da ditadura, dos anos 70, era o modelo do chamado milagre econômico, que surfava nessa onda, naquele momento, favorável da economia internacional pré-crise e de um Brasil de acelerado desenvolvimento dependente, mas atendendo aos interesses internacionais, permitia que o Brasil crescesse, por exemplo, a uma taxa de 10% ao ano. Acontece que a crise interrompe esse ciclo. E, ao longo dos anos 70, o que a gente passa a viver no Brasil é uma situação de acelerada mudança desta situação de desenvolvimento e, portanto, de crise econômica, que tem como consequência imediata uma piora ainda maior nas condições de vida do povo. Isso desencadeia, além das lutas que já existiam contra a ditadura militar e tudo que ela representava, uma cotidiana e crescente luta e reivindicações por direito, e uma organização de trabalhadores urbanos, que, como eu mencionei, cresceu imensamente nesse período de 30 a 60 e 70, e que estavam organizados em sindicatos, em movimentos, e gestavam ali as primeiras ideias de organização para além dessas estruturas, apontando, por exemplo, para a criação de partidos. Bom, existem elementos também que dão conta de divisões existentes na classe dominante, né? Crises entre os militares, sobre o modelo de desenvolvimento, sobre a duração da ditadura, sobre endurecer ainda mais, sobre abrir. Mas o da classe trabalhadora, a crise dos anos 70 abre uma janela para uma ampliação das lutas sociais. E é no bojo dessa ampliação da resistência contra a ditadura e da crise que ela se depara por conta da economia, nós temos uma deflagração de lutas, em especial nos grandes centros industriais, a partir do movimento sindical. Eu estou destacando esse elemento econômico e das lutas sociais, porque, para falar do surgimento do PT, esse talvez seja um dos elementos mais importantes. Por quê? Porque o PT não existia antes dos anos 80. O PT surge no dia 10 de fevereiro de 1980, como resultado de um conjunto de elementos, inclusive, ou principalmente, da luta social de trabalhadores na resistência à ditadura. Portanto, perceber a dimensão política e econômica do período anterior é fundamental. Portanto, aqui eu quero caracterizar esses três elementos. A ditadura entra no período de... a política econômica da ditadura entra no período de crise, nos anos 70. Esta crise contribui para que haja uma ascensão das lutas sociais ao longo dos anos 70, e há também uma divisão no interior da classe dominante acerca do que fazer. E essa divisão, evidentemente, leva a uma parte daqueles que, naquele momento, dirigiam o país a adotar condutas e atitudes distintas. Isso permite que, ao longo dos anos 70, essa crescente onda de mobilizações ganhe força. Ganhe força, como eu mencionei, em especial nos grandes centros industriais do país. Por exemplo, no ABC paulista. Pois bem, no final dos anos 70, existe uma divisão na classe dominante que se materializa na chamada Lei de Organização dos Partidos Políticos.
que é um debate em torno, né, da reabertura lenta e gradual e controlada da ditadura. Existia uma disputa interna entre uma linha dura da ditadura e uma linha que apresentava, inclusive, pela dimensão da crise realmente existente, a possibilidade de um outro caminho que não seja o endurecimento. Prevalece a outra linha, e esta linha tem um objetivo muito nítido, que é enfrentar a oposição existente no campo institucional, que naquele momento de ditadura se configurava na existência de um único partido, porque a ditadura tinha instituído o chamado bipartidarismo. Do ponto de vista institucional, a ditadura tinha um partido, a Arena, e reconhecia a existência de um único partido de oposição, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. A ideia de instituir uma lei de organização que permitisse novos partidos políticos tinha como perspectiva dividir esta oposição. Por quê? Enquanto nós tínhamos uma crescente demanda de lutas sociais no país, mas também tínhamos a oposição consentida fazendo a oposição institucional. E era, na opinião da ditadura, preciso enfrentar essas duas frentes, além, evidentemente, de enfrentar aquela linha de enfrentamento à ditadura que tinha adotado a luta, tinha como política adotada a luta armada. E, simultaneamente, a ditadura combate todos esses, né? Derrota a luta armada, além disso, elimina fisicamente os principais dirigentes das organizações que faziam a luta armada, também no final dos anos 70, avança com a lei de organização políticos para dividir o MDB e tenta conter, na medida do possível, as lutas sociais. No entanto, dessas três dimensões, a ditadura foi exitosa no que diz respeito ao combate à luta armada, mas não foi tão eficaz na contenção das lutas sociais que se davam nas regiões industriais do país. E a tentativa de dividir o MDB para enfraquecer a oposição institucional teve como uma consequência não o enfraquecimento da oposição institucional, mas algo um pouco inesperado, que foi justamente o surgimento de novos partidos políticos que conseguiam capitalizar aquela luta social ascendente do país, em especial o que veio a ser o Partido dos Trabalhadores. O PT surge em 1980, no dia 10 de fevereiro, e, bom, até os dias de hoje, né, até dia 4 de fevereiro de 2022, passaram aí quase 42 anos. O PT completa 42 anos daqui a 6 dias. E, portanto, pois bem, falar na aula de hoje da história do PT pressupõe fazer essa digressão rápida para entrar aqui nos 3 pontos que eu vou abordar ao longo da próxima 1h30. São 3 pontos. Primeiro, a luta que caracteriza o período de 1980 até 89. O segundo período, que é a luta contra o neoliberalismo, entre 1990 e 2002. E um terceiro período, que é o período de governos do PT, entre 2003 e 2015/2016. Por bem, comparado, eu fiz esse apanhado inicial, em especial me focando aqui na questão econômica e seus impactos na crise entre 30 e 80, mas eu quero agora me focar especificamente no que vem depois, que é o período da luta contra a ditadura a partir dos anos 80 e a transição. Qual que é o contexto que o mundo vivia naquele período? Primeiro, de uma ofensiva neoliberal. Por quê? Porque a crise do capitalismo que eu mencionei, dos anos 70, tem como marco ali os anos de 73, que é uma crise internacional dos preços do petróleo, tem como resposta do capitalismo o neoliberalismo.
E e por que é essa resposta? Porque no período pós-guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, com a consolidação, né, do campo socialista liderado pela União Soviética, com as diversas ondas e lutas de libertação nacional na América Latina, com as guerras e mobilizações que os Estados Unidos vinham travando contra o campo socialista, uma das respostas dadas foi o chamado welfare state, né, o estado de bem-estar social, que era uma tentativa, em especial do imperialismo dos Estados Unidos, de, com tudo que ele acumulou de riqueza, em especial com o quanto que ele vendeu de arma e acumulou nas guerras, ele conseguia oferecer, né, por exemplo, recursos para a reconstrução dos países da Europa e, com isso, obter muito recurso para proporcionar direitos sociais reivindicados pela classe trabalhadora, tanto dos Estados Unidos quanto de alguns países da própria Europa. Da Europa, que naquele momento estava, portanto, sendo reconstruída em grandes dimensões. Agora, tinha dinheiro para isso. E tinha um boom, né, naquele momento, inclusive, do petróleo. Acontece que a crise que acontece nos anos 70 tem como resposta, dentro do capitalismo, a afirmação de que aquelas políticas sociais não eram a resposta para a crise, tinha que ser a diminuição do Estado. E aquelas políticas sociais, né, de altos salários, de saúde, educação, em alguns lugares públicas ou subsidiadas, não tinham como continuar daquele jeito. Vamos lembrar que a ideia de uma política de bem-estar cumpria um duplo papel. Por um lado, ser um escudo de defesa contra a ameaça comunista, que dava direitos dos mais diversos para as suas populações. E, em segundo lugar, também era uma política de retroalimentação do próprio capitalismo, porque tinha recursos para fazer isso. Mas, a partir do instante em que esse modelo entra em crise, o modelo que é apresentado como substituição é o modelo neoliberal, que é o modelo de desfazer tudo aquilo que foi feito durante o período do estado de bem-estar social. E há uma ofensiva neoliberal no mundo. Uma ofensiva que é liderada pelo Reagan e pela Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é uma política de desfazer tudo que foi feito, mas de avançar, em especial para a periferia do mundo, para a periferia do capitalismo. Diante disso, há um recuo em diversos países, em especial da Europa, daqueles partidos socialistas que tinham adotado uma política, por exemplo, social-democrata, que era de conviver com o capitalismo, mas fazendo políticas sociais. Ao mesmo tempo que o mundo, nos anos 80, mergulha ou ingressa nessa ofensiva brutal neoliberal, há esse recuo de posições do campo da social-democracia e também há o início da crise do socialismo soviético. E na América Latina, nós passamos a ter um período em que vão sendo substituídas entre aspas, em que há ampliação da luta social em decorrência da crise econômica contra as ditaduras militares, mas há também uma operação de substituição, né, por parte do imperialismo norte-americano das ditaduras por, entre muitas aspas, novas democracias, mas democracias de cunho absolutamente neoliberais. Por quê? Porque as próprias ditaduras militares, por exemplo, no Brasil, adotavam modelos de desenvolvimento, como mencionei anteriormente, conservador, mas adotavam política de desenvolvimento. Havia investimento público para a constituição de fortes e potentes empresas públicas para subsidiar a industrialização. Mas com a crise dos anos 70 e com o neoliberalismo, inicia-se um processo de interrupção dessa industrialização e inicia-se um processo de
desindustrialização. E o processo de desindustrialização e como redução de direitos e uma ofensiva contra aquilo que tinha se conseguido pela luta social no campo dos direitos sociais. Esse é o contexto que se aplaca sobre o Brasil nos anos 80. Portanto, de uma ofensiva neoliberal e de uma luta contra o modelo da ditadura que não ofertava, não oferecia mais sequer aquilo no campo econômico que tinha conseguido, graças entre muitas aspas, ou em decorrência da força bruta, né, e do cerceamento das liberdades democráticas. É nesse contexto que, aqui no Brasil, nós vamos ter uma ampliação ainda e o enfrentamento de vários modelos. Né? Existia um plano, né, dos militares que vislumbrava, ao longo dos anos 80, realizar eleições diretas para governador, de fazer mudanças na área da segurança nacional e, em 85, realizar eleições diretas para presidente da República. No entanto, a crise que se abate no país é brutal, é brutal. E essa crise econômica tem um impacto social também brutal. E, portanto, o elemento central desse período são as lutas sociais travadas no país, que se caracterizam, em especial, nas greves. Esse é um período, final dos anos 70, 78, 79, 80, de diversas greves no país. Greves organizadas pelo movimento sindical ascendente, pelo chamado novo sindicalismo. E as greves que mais marcam esse período são as greves do ABC Paulista. Indústrias de montagem de automóveis, entre outras. E, bom, é naquele momento, naquele período, né, no ensejo dessas lutas sociais, que nós temos não a defesa, mas o surgimento das ideias de que era preciso organizar um partido político. Um partido que não fosse o partido da ordem, como era o MDB enquanto partido da oposição consentida à ditadura, mas um partido de trabalhadores que fosse um partido que representasse aquelas lutas sociais e que apresentasse um outro projeto de desenvolvimento para o país. Quando se apresenta a lei de organização dos partidos políticos, se deflagra, portanto, uma enorme campanha para a constituição do que viria a ser o Partido dos Trabalhadores. Bom, mas apenas a luta sindical? Não. Naquele momento também havia um enorme contingente, um enorme caldo cultural no país. Havia uma oposição no campo cultural muito expressiva. E essa oposição e essas posições no campo da cultura também se articulam com as lutas sociais, com a luta, por exemplo, contra ou pelo fim da ditadura militar, a luta pela anistia no nosso país, e isso fortalece e engrossa o caldo pela constituição de um novo instrumento de luta no nosso país. E, além da oposição, além da existência das lutas sociais lideradas pelo movimento sindical, além da forte presença do elemento cultural, tinha-se também a oposição institucional de algumas organizações que estavam dentro do MDB. E ainda se tinha, evidentemente, um outro elemento muito importante, aqueles setores da oposição que travavam a oposição armada contra a ditadura, tanto na guerrilha
rural, do campo, quanto na guerrilha urbana, né? Os partidos que estavam na clandestinidade, os partidos que tinham resistido à ditadura tinham sido, por isso, postos na clandestinidade ao longo dos anos 60 e dos anos 70. Então, naquele momento de crise econômica, de ascensão de lutas sociais, tinha um ambiente político e social que permitia a ideia de um novo instrumento de luta. E esse novo instrumento de lutas foi criado e fundado no dia 10 de janeiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, que foi o Partido dos Trabalhadores. Quero, com isso, caracterizar que o PT é resultado de um processo histórico, um processo político, econômico, social, cultural, portanto, de múltiplas dimensões, que desaguam na criação de um novo partido político no Brasil. E a criação do PT nos anos 80 não é um ato de vontade individual, né? Não é um partido que é criado a partir de uma única tradição ou de uma única... Não, ele é resultado de múltiplos elementos. Desde o seu surgimento, o PT possui essas características. E, portanto, é um partido que surge de forma diferente de todos os demais partidos que já haviam sido criados no nosso país. Bom, os anos 80 para o PT, já criado, é um ano extremamente difícil, né? Porque as condições ao longo dos anos 80 são muito difíceis. É um período de crise econômica brutal, né? De avanço da desindustrialização, de avanço do neoliberalismo, e até os anos de 1985 de ditadura. Ainda assim, nesse período, a campanha que foi feita para que o PT fosse criado foi muito importante, né, porque contribuiu para o primeiro enraizamento do partido e para a constituição do que depois viria a ser um marco, que eram os núcleos em locais de estudo, trabalho, moradia. E até o ano de 1985, muita coisa aconteceu. Por exemplo, em 83, é criada a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Sintetizou, né, assim como o PT, uma grande gama, uma enorme gama do contingente de lutas sociais que se acumulou, que estava represado, né, pela repressão da ditadura e que não tinha como ser contida pela imensidão que possuía. Então, a CUT é fundada em 83 e também em 83 é lançada a campanha das Diretas Já. Diretas Já por quê? Porque era um movimento que tinha em torno de um objetivo, né, que era aprovar uma emenda constitucional, uma PEC, a PEC Dante de Oliveira, para que tivéssemos eleições presidenciais e enterrar de vez a ditadura. Acontece que houve uma votação na Câmara dos Deputados em 25 de abril de 84 e houveram 298 votos a favor contra 65. E para que essa emenda fosse aprovada, ela tinha que ter 2/3, que na época significava 320 votos. Bom, com isso, a emenda não foi aprovada, não foi sequer apreciada, e isso pôs fim à mobilização das Diretas Já. Mas a campanha das diretas, ela foi uma enorme campanha de massas no país. E uma campanha que teve um saldo político imenso, né? Projetou lideranças no país. Aquelas que tinham voltado do exílio, aquelas figuras públicas que vinham se constituindo nas lutas sociais, estavam presentes todas nas lutas das Diretas Já. E o PT, naquele processo, foi um partido, né, que apareceu para muita gente e, portanto, contribuiu para a sua capilarização. Então, né, a campanha de assinaturas de coleta, além das eleições que tinha participado localmente,
processo da campanha das diretas foi um outro marco para que o PT conseguisse ganhar, né, mais robustez, mesmo com a derrota da emenda Dante de Oliveira. E, sem eleição direta, o Brasil, na verdade, adotou um modelo de colégio eleitoral, né, onde deputados iriam eleger o presidente da República pelo voto indireto. O PT adota uma posição, realiza um debate profundo sobre o que fazer, né? O PT, naquela época, tinha pouquíssimos deputados, salvo engano, tinham 8 deputados, e o partido tinha surgido nos anos 80, em 85 tinha 8 deputados, e faz um debate em relação ao que fazer. Ora, de um lado você tinha a derrota da campanha das diretas, mas com um acúmulo de lutas sociais muito significativo. E o que fazer diante disso? O partido, portanto, realiza uma convenção e decide que nenhum parlamentar do partido poderia votar em algum candidato no colégio eleitoral. Pois bem, o colégio eleitoral é realizado em janeiro de 85, e nesse colégio eleitoral é eleito o Tancredo Neves. Mas a posição do PT, como eu mencionei, é essa que eu falei, né? Foi aprovada, a não participação. Acontece que isso foi muito importante. Muito importante. Esse é um fato histórico muito importante para o que acontece com o PT a partir de então. Porque o PT fica minoritário. Diante de setores da oposição à ditadura, que, veja, a ditadura militar não estava morta e enterrada. Aquele processo, inclusive, de eleição congressual, fez parte de um processo de transição conservadora. Não estava enterrando-se de vez, havia a existência física e a ameaça permanente, né, da ditadura militar continuar. E isso fazia com que esse espantalho vivo, né, ainda, esse corpo da ditadura militar, fosse uma ameaça que colocasse a política da esquerda na posição de temos que fazer de tudo agora, inclusive ir ao colégio, inclusive votar, né, no Tancredo contra o Maluf, para que nós não tenhamos uma continuidade da ditadura militar. Pois bem, o PT adota essa posição e isso é muito importante, né? Porque no dia 15 de janeiro de 85, o colégio elege o Tancredo para um mandato de 6 anos, né? Ele recebeu 480 votos contra 180 dados ao Paulo Maluf. Foram 26 abstenções, principalmente de parlamentares do PT, que foram orientados a votar nulo, né, pelo Diretório Nacional do partido. Acontece que o Tancredo, que tinha sido eleito, é internado, ele, um dia antes da posse, e esse é um outro fato histórico importante, né, porque o Tancredo não assumindo era mais uma sobrevida que podia se dar à ditadura, que podia não permitir que o vice viesse a assumir, mas o vice era o José Sarney, né, uma figura que tinha sido historicamente ligada à ditadura militar. E o Sarney, depois o Tancredo vem a morrer, no dia 21 de abril, e o Sarney assume a presidência da República. O governo Sarney, que vai de 85 até os anos 90, até 89, 90, é um governo terrível para a classe trabalhadora. Muito ruim, né? É o governo da hiperinflação, né? É o governo da transição negociada com a ditadura militar e é o governo em que, né, se constitui no país uma direita neoliberal, não mais ditatorial, mas uma direita neoliberal, entre muitas aspas, democrática.
É nesse contexto do governo Sarney que a direita neoliberal, nos marcos da, entre muitas aspas, nova república, com as quais o PT não pôs sua digital, se gesta. E o PT, portanto, sai com muita moral, né, desse ponto de vista, para fazer enfrentamento e oposição ao governo Sarney, às suas medidas, e, portanto, de acumular ou continuar acumulando forças ao longo dos anos seguintes. O PT reagiu intensamente, né, ao plano cruzado, à política econômica do governo de Sarney. Ainda assim, nas eleições de 86, é o já chamado PMDB que é vitorioso nas eleições presidenciais, nas eleições que são realizadas. O PT não obtém uma grande vitória eleitoral, pelo contrário, o PMDB elege a grande maioria dos cargos que estavam em disputa, mas o PT continua, né, em uma posição que é uma posição que vai permitir que, ao longo dos anos seguintes, ele não só mantenha, como amplie e consolide, junto à classe trabalhadora, uma presença muito, muito potente. Os debates que se dão no período seguinte, por exemplo, no campo da Constituinte, né, o PT trava debates que são fundamentais, porque, assim como o Colégio Eleitoral de 85 foi um dos elementos da transição conservadora, a Constituinte, a Constituição de 88, foi o segundo elemento, porque ela manteve diversos elementos daquele Estado gestado durante a ditadura militar, preservando instrumentos de cerceamento das liberdades democráticas, por exemplo. Agora, por outro lado, foi a mobilização e a luta de parlamentares do PT, mas também do conjunto do partido, da militância, que conseguiu assegurar que a Constituição tivesse um conjunto de direitos sociais previstos, né? A ideia de um sistema único de saúde, a ideia de educação universal para todos, gratuita, pública, toda a parte de direitos sociais que estão ali entre o artigo 6º e o artigo 11º da Constituição tem as digitais do PT, do ponto de vista da defesa, do que nós queríamos. Por quê? Porque naquele período havia uma queda de braço imensa. No entanto, o debate sobre a presença na Constituição, sobre votar ou não na Constituição, sobre assinar ou não a Constituição, o PT adota as posições que o permitem também ter legitimidade para enfrentar aquilo que a Constituição tem de ruim. Porque mesmo que a Constituição de 88 seja relativamente melhor em alguns aspectos do que as que a antecederam, em especial as constituições de 46, a Constituição, as constituições, porque houveram, né, impostas pela ditadura militar, a 88 significava uma mudança, mas não era a melhor de todas. Até hoje não é. Pelo contrário, ela tem que ser muito aperfeiçoada. Mas a posição do partido de enfrentar e de defender direitos sociais foi fundamental para que ela tivesse assegurado nos seus direitos sociais saúde, educação, entre outros. Pois bem, mas um ponto importante para o PT nesse meio período, né, entre a eleição indireta de 85 e a Constituição e a Constituinte de 87, 88, é o 5º encontro nacional do partido realizado em 87. Até hoje, né, esse 5º encontro é lembrado porque foi um marco das formulações do programa do partido. É aí que nós temos a elaboração e aprofundamento de reflexões sobre o PT ser um partido de massas, sobre adotar um programa democrático, popular, articulado com uma estratégia socialista, porque enquanto tudo isso acontecia no país, haviam debates profundos no interior do PT. Revisando, inclusive, alguns documentos para preparar essa aula de hoje, né, uma aula semelhante a essa foi dada
no ano passado, pelo companheiro Rui Falcão, e ele fez um levantamento da quantidade de vezes que a palavra socialismo aparece nos documentos do PT, em encontros, congressos. Bom, até esse período, o socialismo estava na perspectiva, né, do partido. O debate sobre o socialismo petista, por exemplo, também é presente nesse período, mas o 5º encontro de 87 é um marco que prepara o PT para que em 89 o partido consiga chegar nas eleições presidenciais, apresentando não só um candidato que reúne condições de polarizar a disputa política, como de apresentar um programa que polariza politicamente as eleições. As eleições de 89 são extremamente disputadas, né? São 22 candidatos que disputam aquelas eleições, e o PT apresenta pela primeira vez, né, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência da República. É uma eleição, é a primeira vez, né, desde o golpe de 64, que o país tem eleições diretas, com as 22 candidaturas, com os debates, as mais variadas posições existentes são colocadas sobre a mesa. É um período de profundo debate sobre os rumos do país, né? E esse antagonismo se materializa quando a direita, né, digamos que escolhe o seu candidato. A direita, né, neoliberal, define como candidato o Fernando Collor de Mello, né, candidato pelo PRN, né, ex-governador do estado de Alagoas, e o Collor vai ao segundo turno com 53% dos votos. E o Lula vai ao segundo turno, né, com 46,97% dos votos, uma diferença de 6%. Ou seja, existe uma... perdão, esses são os dados do segundo turno. O Lula e o Collor... A direita leva o Collor ao segundo turno e o Collor tem 35 milhões e 89 mil votos, que é 53% dos votos. É uma eleição, portanto, extremamente polarizada. E o que polariza a disputa, além, né, da figura do Lula, mas é o programa que é apresentado. Porque são programas muito distintos. De um lado, é o programa neoliberal, aquele que já vinha sendo implementado pelo governo Sarney e que apresentava um aprofundamento ainda maior para os anos 90, a partir do que o Collor representava. E, por outro lado, o programa que era defendido pela candidatura do Lula foi um programa antagônico, um programa democrático, popular, de enfrentamento a essa onda neoliberal. Acontece que, bom, as eleições, a direita como um todo, se reúne em torno do Collor, os debates são manipulados e esse é o resultado, né? O Collor vence com 53% dos votos. Mas a gente quase chegou lá. Quase chegou lá. E esse quase lá, né, do Lula, em 89, talvez seja depois da campanha de criação do PT em 80, depois das posições que o partido adotou diante do colégio eleitoral, da Constituição, o ponto que consolida o PT enquanto, né, o partido da classe, enquanto partido da classe, né, porque foi quase lá. E a campanha de 89 foi uma campanha muito militante, né, contra tudo e contra todos, né, da direita, contra os herdeiros da ditadura militar, contra o império da Rede Globo, dos meios de comunicação, contra tudo que estava lá. A gente quase chegou lá. E foi um esforço brutal da classe trabalhadora. Foi uma campanha militante, né, imensa, que quase fez o Lula vencer a eleição lá em 89. E esse, portanto, é certamente um marco, né, que faz com que o PT, em 9 anos de existência, em uma década de existência,
seja fundado e consiga se colocar ou se consolidar enquanto a principal referência e a principal alternativa, não eleitoral, mas de organização e luta da classe trabalhadora. Porque esse é um dos outros elementos que caracterizam o PT, né? O PT não surge como um partido eleitoral. O PT surge enquanto um partido para organizar as lutas sociais do nosso país, pelas condições concretas que eu mencionei que existiam no país no final dos anos 70, no começo dos anos 80. O PT surge para isso, né? Como resposta da classe trabalhadora para organizar a luta social, para enfrentar a ditadura militar. Então, né, o tripé que sustenta o partido, organização partidária e a atuação institucional. Mas o maior peso dos anos 80 para o PT estava na luta social e na organização partidária. Essa a bússola apontando nesse sentido permitiu que o PT chegasse no final dos anos 90 tendo condições de ser, de fato, o partido que representava os principais anseios e a alternativa para a classe trabalhadora. Pois bem, pessoal, encerramos aqui essa primeira hora e essa primeira parte das 3 que eu falei que mencionaria, né? A primeira parte tratando em especial dos anos 80. A partir de agora, quero falar sobre o segundo período, que é o período que se inicia após as eleições de 89, né, com a derrota para o Collor, e o período que se inicia nos anos 90, e um período que se estende dos anos 90 até 2002, que é o combate ao neoliberalismo. O que acontece nos anos 90? Bom, mesmo com a derrota eleitoral para a presidência da República em 89, o PT, esta derrota eleitoral foi uma significativa vitória política para o partido, em especial pelo programa que ele adotou, defendeu. Agora, dentro do PT, houveram avaliações das mais distintas, né, do porquê que nós perdemos as eleições. Mas alguns elementos, algumas questões, alguns fatos que ocorrem no mundo nessa virada de século influenciam também os debates sobre o que fazer a partir daí. Diante da derrota eleitoral de 89, o que fazer a partir de então? Bom, fazer oposição ao governo Collor, preparar-se para fazer muita luta social, organizar o partido e disputar as próximas eleições. Só que entre 89, 90 e 91, acontece no mundo, né, o fim da União Soviética, o desmonte do bloco socialista capitaneado pela União Soviética, que alguns chamariam do fim do socialismo real. E isso tem impactos muito significativos, né, na esquerda do mundo inteiro. Não seria diferente no Brasil, muito menos dentro do PT. Porque, como mencionei, o PT, enquanto resultado das lutas sociais, que reunia sindicalistas, o caldo cultural, os integrantes da oposição constituída dentro do MDB, o PT também reuniu, né, no seu surgimento e ao longo dos anos 80, setores que faziam a oposição à ditadura e importantes setores da luta socialista. Então, o socialismo dentro do PT, as reflexões, o debate, inclusive a perspectiva estratégica do PT, enquanto defender para o Brasil uma perspectiva de transformação socialista. O fim da União Soviética e o fim do bloco soviético, concomitante à derrota em 89 de Lula, provoca no interior do PT um conjunto de debates. E aí, o que fazer? Bom, evidentemente, fazer oposição ao Collor, fazer muita luta social, organizar o partido e travar e se preparar para as próximas eleições. Mas para dizer o quê? Para apresentar o quê? Que perspectiva, que projeto, que programa
né, em torno de que estratégia e quais táticas a gente seriam adotadas naquele período. Pois bem, o começo dos anos 90 é um período de grandes debates no interior do partido. Primeiro porque o governo Collor impõe uma política neoliberal radical, né, com planos econômicos que chegam a confiscar poupanças, né, congelar poupança, manipular os dados econômicos. E a luta contra o governo Collor está nos marcos de um debate teórico, né, prático também, muito imenso no interior do PT. Não é à toa que, quando o governo Collor, a luta contra o governo Collor ganha, cresce nas ruas, o PT está junto. O PT é uma das principais forças que está ali na rua, funcionando a luta pelo Fora Collor. Mas havia, inclusive, divergência no interior do PT, né? Sempre há, né? Diante. É melhor, né, deixar sangrar, é melhor fazer essa oposição agora ao governo que está, porque vai estar enfraquecido, é melhor fazer o que fazer, né? E acontece que a direita contribuiu muito para o fim, né, do governo Collor, que cai, né, com o impeachment, assume o governo Itamar. No governo Itamar, novos debates são feitos no interior do PT, né, sobre o grau da oposição, sobre compor ou não compor o governo Itamar. Há, inclusive, né, figuras filiadas ao PT, né, que são consideradas e vão compor o governo Itamar, como é o caso da Luísa Erundina, que, inclusive, é afastada um período do partido. Bom, é todo um período que chega-se até as eleições de 94, em que a direita consegue gestar uma candidatura em torno de um programa econômico que é o Plano Real. E o Plano Real é constituído dentro do governo Itamar e é apresentado de público como resultado do trabalho do indivíduo Fernando Henrique Cardoso, que passa a ser o candidato da direita para as eleições de 94, contra o Lula. Nesse período, quem está dirigindo o PT? Nesse período, está dirigindo o PT um conjunto de forças não eram as mesmas que se conformavam em um bloco único na direção do partido até 93. Por quê? É algo que eu não mencionei, mas acho importante citar aqui agora. O PT surge internamente, possui um conjunto, né, de organizações, inclusive partidos que compõem o PT enquanto tal, e o PT, ao longo dos anos 80, dos anos 90, institui o direito de dependência, o direito de se organizar internamente. Bom, mas em 83, lá atrás, logo 3 anos após o surgimento do partido, é feito um manifesto que se constitui um conjunto de forças em torno do Manifesto dos 113, né, que é o bloco de militantes que vão dirigir o partido durante o período seguinte, né, até 93, vamos dizer, a campanha do Lula e tal, que é composto por muitos sindicalistas, intelectuais, militantes, e esta é uma maioria que dirige o partido. Essa maioria, ela vive um momento, pelo resultado da eleição de 89, pela disputa interna existente, pelas reflexões sobre o programa a ser adotado, dos motivos que levaram à derrota em 89, sobre o que fazer contra o governo Collor, a oposição ao governo Itamar, em 94. Bom, tudo isso leva a uma divisão dessa chamada articulação, né, do 113, e em 93, uma parte dessa tendência se divide, né? A gente contou essa história, inclusive, recentemente no podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, sobre a história da tendência petista articulação de esquerda. Nós contamos, ouvindo, inclusive, algumas pessoas que viveram esse período. E em 92, 93, né, em setembro de 93,
é criada uma tendência, que é a tendência petista, a articulação de esquerda, e em torno desta, com outras forças do partido, entre 93 e 95, é quem dirige o PT. Agora tem maioria na direção do partido, mas não tem, digamos que a maioria, por exemplo, na coordenação da campanha, ou dirige politicamente a campanha de 94. E a campanha de 94 é uma campanha em que a direita consegue, principalmente pelo plano real, né, pela resposta dada, vencer a eleição e derrotar o Lula em condições muito mais favoráveis do que aquela de 89. E a vitória de Fernando Henrique Cardoso em 94 inicia ou dá continuidade ao ciclo neoliberal, mas é um segundo ciclo, né, que é um financiarização, endividamento, ampliação da desindustrialização, abertura do capital internacional e, portanto, é um período muito, muito, muito difícil para a classe trabalhadora brasileira. E também é um período difícil para a esquerda como um todo. Mas é um período de lutas sociais. Um período que, né, a luta contra tudo isso, contra as privatizações, contra o endividamento, contra a desindustrialização se dá, e o PT, o movimento sindical, a CUT, do campo das lutas sociais, cumprem um importante papel. O FHC, ao longo do seu primeiro governo, compra uma mudança na Constituição, que é a criação do Instituto da Reeleição. Ele literalmente compra essa votação, compra os parlamentares, para que seja aprovada uma emenda que lhe garanta o direito de disputar a reeleição em 98. Em 98, o Lula novamente é candidato e, novamente, o FHC consegue vencer as eleições. Agora, a partir de 98, em especial, né, final da eleição, mas ao longo do ano, é um ano de crise. É um ano de crise porque o modelo econômico neoliberal é um modelo, né, provoca, assim como o capitalismo como todo, mas crises muito mais frequentes dentro do sistema, crise de acumulação. E 98 é um ano de crise, né, pelas políticas orientadas pelo Fundo Monetário Internacional, e o segundo governo de FHC não tem como apresentar um novo plano real como solução ou como saída, como foi em 94, para apresentá-lo como algo que pode permitir algum tipo de mudança para melhor. Não tinha isso. Ele consegue comprar a emenda da reeleição, consegue comprar a sua reeleição, só que o segundo governo FHC é um governo que aprofunda ainda mais a crise que ele mesmo causou. E esta crise, ela aprofunda em diversos aspectos as condições de vida do povo. No final dos anos 90 é um ano em que o Brasil, né, nos anos 2000, vai ter, por exemplo, apagão elétrico, vai ter crise energética, vai ter crise de inflação, vai ter, enfim, é um período de profunda crise econômica e social. E esta crise econômica e social contribui para uma importante reação da classe trabalhadora. E nesse período, apesar das derrotas eleitorais de 94 e de 98, o PT continuava sendo, assim como conseguiu se constituir ali em 89, a principal referência. Mesmo com as derrotas eleitorais que veio sofrendo em 94, 98, o PT continuava sendo, e isso permitia, em um ambiente de avanço neoliberal e pior nas condições de vida do povo, ser uma alternativa. E aquele período é um período de muita luta social, né, de greves, que novamente, né, continuam a acontecer. O governo FHC é muito violento na repressão. É um período também, por exemplo, de greves na educação, né? As maiores greves na educação superior do país são desse período, né, contra o ministro Paulo Renato, por exemplo.
o movimento estudantil está na luta, o movimento sindical está na luta, o movimento social está na luta. É quando começa a se gestar experiências, inclusive, novas, né, sobre o que fazer. E, diante nesse período que no PT se debate o que fazer, né, do ponto de vista eleitoral. E aqui eu queria chamar a atenção, porque os debates que ocorrem no interior do PT nesse período, após a eleição de 89 e na preparação para a eleição de 2002, são debates e são posições que são adotadas, talvez se reflitam até hoje em dia no partido. Primeiro, a primeira questão que eu acho importante diz respeito à caracterização do partido, né? Se o PT se constituiu nos anos 80 enquanto um partido de massas, de caráter estratégico, com um programa democrático, popular, articulado como estratégia socialista, uma parte do partido, uma parcela do partido, diante do colapso da União Soviética, das derrotas eleitorais ao longo dos anos 90 e diante do cenário político do começo dos anos 2000, vão fazendo uma transição, vão deixando para trás algumas das perspectivas que estavam lá, por exemplo, no manifesto de fundação do partido. Não no estatuto, mas no manifesto de fundação, que é o documento que fala, por exemplo, né, da estratégia socialismo. Vão abandonando essas ideias e vão convertendo paulatinamente o partido de um partido de caráter anticapitalista em um partido de caráter antineoliberal. Qual que é a diferença? Bom, a luta anticapitalista é uma luta antissistêmica. É uma luta pela substituição de um determinado modelo de organização social, de produção, de distribuição da produção X por outro. É a luta pela socialista. A luta anticapitalista é travada nesses marcos, é uma luta antissistêmica. Já uma luta antineoliberal, não. A luta antineoliberal é uma luta contra uma dimensão do capitalismo. É a luta contra uma forma de manifestação do capitalismo, certo? Mas travada nos marcos do sistema. E ao longo dos anos 90, uma parcela do PT, que é quem passa a assumir a direção do partido a partir de 95, vai paulatinamente conduzindo o conjunto do partido para essa perspectiva, né, de uma luta anticapitalista para uma luta antineoliberal, porque era o neoliberalismo dos 90. Portanto, seria a dimensão neoliberal do capitalismo que deveria ser combatida pelo PT. Bom, evidentemente que essa dimensão nunca foi consenso, pelo contrário. Sempre houve, há e continuará existindo no PT as posições antissistêmicas, as posições anticapitalistas, que defende o PT enquanto um instrumento estratégico da classe trabalhadora e que deve ter uma perspectiva de construção do socialismo. No entanto, essas posições se tornaram minoritárias ao longo da segunda metade dos anos 90 no PT. Isso vai influenciar os debates travados ali entre final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, essa é uma das mudanças, né, de um programa anticapitalista para um programa antineoliberal. A segunda coisa é que um partido que possui como estratégia, como tática, a luta social, a mobilização popular, a organização partidária como principal forma de acumulação de forças, de organização, o
campo institucional, da luta institucional, vai também ganhando uma dimensão cada vez maior. E dentro da atuação institucional, principalmente a disputa eleitoral. Ao longo dos anos 90, em especial pós-95, a dimensão da atuação institucional cada vez mais espaço